Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula, nós vamos falar sobre as orações subordinadas e uso, parte 1, no caso, a continuação da última aula, tá? No capítulo 6 do livro. Na última aula, nós vimos sobre as orações subordinadas. Antes de nós vermos sobre as orações subordinadas substantivas, no caso, eu expliquei para vocês basicamente o que seria essa oração subordinada. A oração subordinada, o próprio nome fala, ela é subordinada a algo. Então, eu vou ter dois aspectos. Eu vou ter a oração principal e a oração subordinada. O meu termo subordinado, ele sempre vai voltar para o meu termo principal. Uma oração precisa da outra para sim fazer sentido. Lembrem disso. Isso é fundamental para a escrita de vocês. Estudem orações subordinadas substantivas, elas são importantes, as adjetivas também e as adverbiais também. Elas vão ajudar muito vocês na hora de construção frasal ou de textos em redação. E eu tenho certeza que o Alfredo vai adorar essa melhora na escrita de vocês através da oração subordinada. Então, ela é principal componente de escrita. Ela auxilia no seu comportamento, ela auxilia na sua pronúncia e ela auxilia na sua escrita, principalmente na sua escrita. Então, sempre foque na oração subordinada e as orações coordenadas. Regência, transitividade, tudo, gente. Olhem sempre isso, ok? Mas bora lá. Ela se divide em três, como eu falei na última aula: adjetiva, substantiva e adverbiais. Galera, eu não vou revisar esse conteúdo aqui. Eu vou fazer uma aula só para revisão dessa matéria específica, principalmente orações subordinadas. E eu vou só pincelar, citar rapidamente e já entrar nas adjetivas, tá? Porque eu não quero que essa aula fique muito grande, chata, enjoativa para vocês. Então, as substantivas. As orações substantivas, elas exercem uma função sintática de um sintagma nominal. Se ela é substantiva e o substantivo ele é ligado ao nome, então vai ser o quê? Uma oração ligada ao quê? Ao meu nome, ao meu termo da oração principal, que no caso é o meu substantivo. Vocês vão ver que na grande maioria dos casos, esse substantivo ele vai ser transjugado como sujeito. Porque se vocês lembram, né, o substantivo ele é do campo morfológico e as orações subordinadas ele é do campo sintático. Ele tem um termo substantivo, mas na sintaxe, meu substantivo se torna o quê? Um meu sujeito, que é o termo que eu nomeio, ou algum dos meus adjuntos, ou qualquer outro termo, regência nominal, ou qualquer outro termo que exerce a função de nome. Então, o meu substantivo, que é tudo aquilo que serve para nomear seres, na função sintática ele tem um outro período, um outro patamar. Nunca se esqueçam disso, tá bom, galera? Bora continuar. Na oração subordinada, substantiva, ela se apresenta em classificação. A subjetiva, que eu até ensinei uma setinha na última aula para vocês, é aquela que exerce função do sujeito do verbo. Como assim sujeito do verbo? Ou o verbo ele vai ter valor de sujeito, vai ser um verbo nominal no caso, ou o meu sujeito vai estar sempre acompanhado pelo meu verbo, e o meu verbo sempre vai estar dando ênfase a ele. No caso, isso convém, eu tenho isso como o meu sujeito e convém como meu verbo intransitivo, eu pontuei. Então, convém ele é um verbo absoluto, ele não precisa de complemento. Mas aqui ele traz um outro exemplo. É preciso que venhamos às 8. É preciso que venhamos às 8. É interessante a gente apontar esse é preciso que venhamos às 8, porque eu tenho que ele é meu verbo ser, e preciso, que ele é meu verbo precisar. Então, quando eu falo é preciso, alguém precisa. Então, esse preciso, ele entra como verbo nominal, ele tem um valor de um verbo nominal. Então, eu tenho um sujeito muito bem claro aqui através das pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa é a marca do eu, então eu tenho um sujeito oculto aqui. Então, o que eu recomendo para vocês? A grande maioria das orações substantivas, isso é dica para a vida, gente. Vocês não vão achar isso em outros livros. Subjetiva, ele sempre vai iniciar, na maioria das vezes, não sempre, com um verbo ser
um verbo auxiliar ser aqui no início, tá? É preciso que venhamos às 8. Esse é preciso aqui na parte estrutural do texto de vocês, normalmente no segundo ou terceiro parágrafo, ou até mesmo na conclusão, que eu vejo isso muito usado na conclusão, para concluir termos. É preciso que o Ministério da Saúde invista em campanhas publicitárias para alertar a população sobre o Covid-19. Vocês viram que eu usei uma oração subordinada subjetiva para trazer uma conclusão numa assertiva argumentativa? É preciso que o Ministério da Saúde, então esse é preciso eu uso em textos. Então, normalmente, vem com o verbo auxiliar ser aqui, auxiliando o meu verbo nominal, que tem o meu valor de quê? Do meu sujeito. Isso, na maioria das vezes, vai vir dessa forma. Vocês vão ver que a predicativa tem o contrário. Na predicativa, esse é, ele se encontra no predicado e não no sujeito. Esse é vai se encontrar o quê? Na oração subordinada e não na oração principal, como tá aqui. Essa é a questão da subjetiva com a predicativa, essa troca de termos, mas é super simples e fácil. Oração objetiva direta, ela tem como cunho o verbo transitivo direto e indireto, tá bom, gente? O verbo transitivo direto vai ter uma objetiva direta. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Nesse caso aqui, eu soube, não tem preposição aqui, algo. Então, objetiva direta. A mesma coisa que a objetiva indireta. É aquele que exerce a função de sujeito indireto do verbo da oração principal. Como assim? Na objetiva indireta, eu não vou ter uma preposição aqui explícita, tá? Perdão, gente. É diferente da objetiva direta. Na objetiva direta, eu não vou ter uma preposição explícita na oração para ter. Na indireta, eu vou ter essa preposição explícita. Então, eu vou precisar dessa preposição na construção da minha frase, porque ela precisa de um complemento objeto indireto a mais do que o direto. Então, quando eu insistir nisso, por que nisso é um objeto direto? Não há preposição depois de insistir. Vocês lembram que eu falei para vocês fazerem a transformação? Quando vocês fazem a transformação do nisso, que é o que? Um em mais isso, você faz essa transformação do verbo, do pronome em si, você tem uma oração objetiva indireta. Então, em muitos dos casos, você vai ter que fazer essa transformação, principalmente em casos que houver pronomes, tá? Depois disso, eu vou dar a subordinada completiva nominal. A completiva nominal, ela que dá o quê? O complemento sentido de nome. Sinto necessidade. Necessidade, ele é o meu termo substantivado no complemento nominal. Necessidade que? Qual é o meu complemento nominal de necessidade, que não falou substantivo? Disso. Então, você sempre tem que ver essa questão. Lembrando da regrinha do complemento nominal. Só será complemento nominal quando eu tiver o quê? Um substantivo. Lembrando que o complemento nominal ele sempre vai estar ligado a um substantivo abstrato. Então, quando eu falo sinto necessidade disso, o substantivo abstrato, lembrem, o substantivo abstrato ele é diferente do concreto. O concreto ele tem valor por si só. Ele não precisa de um termo para trazer um complemento para ele. Para mostrar o real valor dele. Igual, comprei uma caneta. Então, caneta ele tem valor concreto, porque ele não precisa de um outro termo para explicar o termo caneta. No abstrato, ele precisa. Então, quando eu falo sinto necessidade disso, o necessidade aqui, que é o meu termo complemento nominal, que é o meu verbo, o meu substantivo abstrato, a necessidade, o disso, ele liga o quê? Ao meu termo abstrato. Então, essa necessidade precisa de um complemento. Necessidade que? Disso. Então, por isso que é um termo abstrato. Então, por isso, na completiva nominal, eu sempre vou ter o que? Um substantivo abstrato aqui para trazer o meu complemento. Lembrem disso. Dica para a vida. Depois, o complementiva nominal, eu tenho a predicativa, que eu já expliquei para vocês. Meu erro foi horrível. O foi é meu verbo de ligação.
que também ligado ao verbo ser. Olha, foi. Foi não é verbo ser, não. O verbo ir, tá? E quando eu faço essa transformação, meu erro foi que cancelei a reunião. Eu tenho a minha oração principal, meu erro, o verbo errar, e o meu foi no verbo ir, tá? Então, vou sempre ter um verbo auxiliar, tanto nas objetivas e tanto nas predicativas, que cancelei a reunião, tá? Eu posso ter esse sentido. E eu também posso ter a questão do verbo é. Outra dica para a vida. Aqui, nas orações subjetivas, eu tenho como um verbo auxiliar o que? O é. O é, ele faz essa marca de primeira pessoa também. É preciso. Alguém é preciso. Então, subjetivo. Subjetivo não, gente. Subjetiva, um sujeito. Na oração predicativa, eu tenho o que? A conjunção integrante que introduz na oração substantiva. Então, o que, ele sempre vai estar presente nas orações predicativas. Duas formas de você reconhecer o que? Nas orações predicativas, porque eu sempre vou ter um verbo, minha opinião é o verbo ser, ou um verbo foi, um verbo normalmente estado, porque a substantiva é ligado a um nome, e a minha preposição integrante aqui, ó, ao meu que. Aqui, ó, em todos. Então, é importante vocês sempre verem esse ponto e essa questão específica. As orações apositivas, para mim, elas são as mais fáceis. Se eu indico um termo na oração principal, o outro termo vai vir explicando esse termo. Então, é aquela que indica um termo expresso na oração principal. O problema é este. Qual é esse problema? Que você fala muito alto. E na maioria das vezes vai vir composta por esses dois pontos. Na grande maioria das vezes. Pode vir também separado esses dois pontos por vírgula. Não é errado, tá? Mas na maioria das vezes vai vir esses dois pontos. Cuidado, tem uma conjunção integrante aqui, ó, o que? Mas isso não faz ela ser predicativa, tá? Seria predicativo, o problema é que você fala muito alto e não tivesse o que? O este. Aí seria predicativa, mas como tem o este antes do verbo, antes, depois do verbo e antes do pronome que, então ele é uma positiva, tá bom? E aqui ele fala das reduzidas e desenvolvidas. E agora nós vamos para as orações subordinadas adjetivas. O que são as orações subordinadas adjetivas? Que é importante vocês terem em mente. Elas são aquelas que associam o nome da oração principal, desempenhando a função sintática própria do adjetivo. Ou seja, a função do adjetivo do adjunto adnominal. Galera, é dica para a vida. Se ela é uma função do adjunto adnominal, esse nome do adjunto adnominal, ele vai ser sempre um substantivo concreto. Vocês lembram que nós estudamos isso? O complemento nominal é um substantivo abstrato e o adjunto adnominal é um substantivo concreto. Então, vocês sempre vão olhar a marca do concreto. E ela é a mais fácil. As adjetivas são as orações mais fáceis que tem de todas. Não tem erro. Então, ela associa uma oração principal, desempenhando a função sintática do próprio adjetivo. Então, aqui eu vou ter o adjetivo como base e ela vai exercer a função de um adjunto adnominal, tá? Por isso, vocês aprenderam o adjunto adnominal antes das orações. O Brasil é o quê? O meu nome. É um país. País, o meu adjunto ou o meu adjetivo. Aí, aqui ele traz essa explicação. O que o Brasil é? Ele é um país que valoriza pouco a cultura. Aqui eu tenho minha oração subordinada. No caso, o Brasil, minha oração principal, é um país que valoriza a cultura, minha oração subordinada. O homem, que é um ser racional, esse aqui é um ser racional, ele é o quê? Meu adjetivo que explica que é o homem, deve preservar o seu planeta, o termo que também acompanha o meu adjetivo aqui. Assim como o adjetivo, a oração adjetiva se liga a um substantivo ou a um pronome substantivo, restringindo ou não a extensão do seu significado.
Olhou para a neve branca e sorriu. Adjetivo não restritivo. Olhou para o vinho francês e sorriu. Adjetivo restritivo. No último caso, o adjetivo particulariza, restringe a extensão do significado da palavra vinho. Não se trata de um vinho qualquer, mas de um vinho francês. Quando eu falo olhou para a pele branca, o branco ele pode ser qualquer coisa. Tem vários tons de peles voltados ao branco. Então, branco. Mas quando eu falo, por isso que ele não é restritivo, porque eu não trago uma restrição específica que tipo de pele branca que eu estou falando, ou que tipo de pele preta que eu estou falando. Supondo. Aqui, o vinho francês, ele já é restritivo. Por quê? Porque ele fala que o vinho, e ele especifica qual vinho? O francês, tá bom? A analogia, analogamente, as orações adjetivas são classificadas dessa maneira. Oração subordinada restritiva. Ai, gente, eu coloquei torto. Eu estou aprendendo a usar esse pincelzinho aqui. Até o final dessa aula eu consigo. As orações restritivas e as orações explicativas. Elas são as não restritivas. No caso, elas são voltadas sempre para cá, porque ela sempre vai ter um termo que vai explicar isso anteriormente, tá? Então, quadro azul, vamos seguir as notações seguintes com quadro azul me pertence, supondo. Ao dizer essa frase, certamente haverá um problema na comunicação, pois há 3 quadros azuis. Precisamos entender a particularização. O quadro azul que está à esquerda me pertence. Que está à esquerda me pertence. A oração adjetiva aparece nesse caso para restringir particularização sobre o qual o quadro azul se fala. Então, no caso, esse quadro azul. Não é mais qualquer quadro azul que me pertence, mas apenas a restrição o que faz à esquerda. Então, eu teria uma oração restritiva aqui. Por quê? Porque eu estou falando desse quadro azul aqui. Então, esse quadro azul em específico é o termo que eu estou falando. O quadro azul que está à esquerda me pertence. Percebeu a diferença? Oração subordinada adjetiva e explicativa. Gente, dica pra vida. As orações restritivas, isso é fato. Você vai matar uma ou outra nessa questão. As orações restritivas, elas não são separadas por vírgula, tá? Elas são restritivas porque elas não são separadas por vírgula. Ela já vai direto ao ponto. O quadro azul que está à esquerda me pertence. As explicativas, elas vão estar sempre separadas por vírgula. É tipo o apóstrofe explicativo. Ele sempre vai estar separado por vírgula. O termo da explicação, o termo subordinado ali, ele vai estar separado por vírgula. O quadro azul que está à esquerda me pertence. A oração subordinada adjetiva explicativa deve aparecer isolada pelas vírgulas. Diferente aqui, ó. Que nesse caso aqui, a necessidade particulariza o termo quadro azul, pois não há uma situação. Você poderá dizer, mas o quadro azul também está à esquerda nessa situação. Supondo que desejamos o acréscimo a essa informação à sentença, não precisaríamos mais oração adjetiva restritiva, mas de uma explicativa. A restritiva, ele é o termo que ele restringe. Quando eu falo quadro azul que está à esquerda me pertence, sem esse acréscimo de vírgula, eu já estou o quê? Como se eu tivesse direcionado esse quadro azul, como o termo que está aqui anteriormente. Ele restringe, né? Ele já vai direto ao ponto. A explicativa não. O termo, o quadro azul, ele vai estar separado entre vírgulas porque ele vai trazer ênfase ainda mais àquele quadro. Ou seja, eu teria que apontar, tipo, o livro. Vou pegar esse livro aqui novamente, da Jane Austen. Eu tinha que pegar esse livro e falar assim, aquele livro da Jane Austen, que está à esquerda, aquele livro que está à esquerda da Jane Austen, me pertence. É como se eu tivesse que detalhar o que é meu, qual era aquele livro. Nesse caso aqui, ele faz isso com quadro azul e separa sempre entre vírgulas. A vírgula ela é fundamental para isso. As orações subordinadas restritivas. É aquela que restringe, normalmente, a extensão do nome.
a que se refere, ou seja, particulariza aquele nome dentro de um conjunto. Os trabalhadores que têm carteira assinada, quais trabalhadores? Somente aqueles que têm carteira assinada estão preocupados com o emprego. Os trabalhadores estão preocupados com seus empregos. Oração principal. Que tem carteira assinada, oração subordinada restritiva. Então, no caso da restritiva, a oração subordinada sempre vai estar no meio, tá? Então, os trabalhadores estão preocupados com seus empregos, que tem carteira assinada. Então, sempre vai estar no meio. Outra aqui. Procura-se funcionários cuja capacidade de raciocínio seja alta. Ou ela vai estar no meio, ou ela vai estar no final. A oração subordinada aqui nunca vai estar no início, nas adjetivas, tá? Restritivas. Procura-se funcionário cuja capacidade de raciocínio seja alta. Então, você viu que eu restringo já para um público já alvo X? Aqui eu não preciso dar meio termo. Então, funcionários no substantivo concreto. E aqui embaixo, trabalhadores no substantivo concreto. Então, cuja que raciocínio é a minha oração subordinada adjetiva restritiva. Então, ela está voltando ao que é o termo funcionários. Direto ao ponto sem separação de vírgulas, tá bom? Ou a oração subordinada vai estar no meio e a principal vai estar na ponta e no final. Ou a oração subordinada vai estar só no final e o termo principal no início, tá bom? Tem essas peculiaridades na adjetivos. E explicativa aqui pra gente dar uma finalizada já mais rápida. Como eu disse pra vocês, a explicativa sempre vai estar separada por vírgula, tá? O que é? É aquela que explica uma qualidade ou um modo de ser do nome que modifica sem restringi-lo. Ou seja, sempre aquela função que a vírgula muda tudo, ali a vírgula altera tudo. Então, na explicativa, essa vírgula ela vai trazer uma qualidade a mais para esse nome, vai explicar uma qualidade ou vai dar uma modificada sem restringir esse termo. Ou ele vai dar uma como que eu posso explicar? Uma particularização a aquele termo e é necessário o uso dessa vírgula, necessário, obrigatório mesmo dessa vírgula. Ou ele vai estar separado entre vírgulas ou somente uma vírgula e o resto seria somente uma oração subordinada, tá? O petróleo, que está cada vez mais raro, teve aumento internacional ontem. Então, o petróleo teve aumento internacional é o que? Minha oração principal. Que está cada vez mais alto, minha oração subordinada. Então, o petróleo que teve aumento, que eu falei, minha oração principal, minha oração subordinada cada vez mais rara. Notem que o pronome relativo que, ele sempre vai fazer essa referência para mim. O pronome relativo que, ele sempre vai trazer essa referenciação. Sempre. B. A razão que intrínseca ao homem organiza a sociedade. Então, a razão que é intrínseca ao homem, minha oração é o termo subordinado, entre vírgulas, e a razão organizada da sociedade, meu termo principal. Tem questões, exercícios que vocês vão ver ao longo do ensino médio, transforma a oração explicativa em restritiva e restritiva em explicativa. É só tirar o acréscimo da vírgula. Permanece no mesmo sentido no restritivo, porque ele vai restringir e vai direto ao termo, no caso. E explicativo, entre vírgulas, ele vai trazer mais ênfase ao termo que ele quer falar na oração principal. Vamos lá. As pontuações. As explicativas, as orações subordinadas adjetivas explicativas são separadas das orações principais por pontuações. Já restritivas não são separadas por pontuação. Os leitores de Machado de Assis, que adoram ironia, estão felizes com essa publicação. Então, que adora ironia, a minha oração subordinada é adjetiva explicativa. Aqui ele não a separa, que conhece essa nova publicação e são felizes. Os leitores de Machado de Assis que conhecem essa nova publicação estão felizes. Então, eu não preciso
no uso dessa vírgula para entender a questão da restritiva. Aqui eu tenho as desenvolvidas, as orações reduzidas e desenvolvidas. É chamada desenvolvida quando o seu verbo, gente, fica pra vida, quando o seu verbo encontra-se flexionado em modo e tempo. Viu um homem que preparava seu almoço? Olha meu verbo aqui. Meu verbo vi, do ver, vir um homem que preparava. Meu verbo preparar aqui, ó, ligado ao que? Ao meu homem. Então, meu termo adjetivo tá ligado ao que? A esse homem. Restritiva, oração subordinada, reduzida, normal, restritiva, tá? O que introduz uma oração cujo verbo preparar está flexionado no pretérito imperfeito indicativo. Então, vocês sempre vão olhar a marca de tempo. A desenvolvida, adjetiva restritiva, está na... A oração subordinada, adjetiva restritiva, está desenvolvida. Vi um homem preparando o seu almoço. Então, preparando aqui, no caso, ele tem a ausência do que, e ele vai se encontrar nas formas nominais, na desenvolvida, gerúndio, particípio, infinitivo, gerúndio ou particípio, tá? Podemos pôr o verbo numa forma nominal, como o livro de vocês apresenta. Vi um homem preparando, NDO aqui, ó, seu almoço. A oração preparando continua se referindo ao homem, restringindo esse termo, mas vemos o pronome relativo que nem aparece mais. Então, nas desenvolvidas não vai precisar do pronome relativo. E lembrando que NDO é no gerúndio, tá, gente? A do I do particípio e NDO gerúndio. Os livros que eu comprei são estrangeiros. Oração subordinada, restritiva, desenvolvida. Os livros comprados por mim são estrangeiros. Subordinada, restritiva, reduzida. Questão de marca e tempo e assim por diante, gente. E com isso nós terminamos o conteúdo do livro de vocês, o capítulo 6 das orações subordinadas, parte 1 e uso, parte 1, tá? Tarefinha de casa, gente, rapidão. Da página 31 até a página 36, para quinta-feira, dia 4/6. Pode me mandar as tarefas no WhatsApp. Tem alguns alunos da turma de vocês que não mandam tarefa, que me perguntam, tiram dúvidas comigo pelo Instagram, pode também, amanda.evaristo. Ou vocês podem também enviar minha tarefa por e-mail. Então, a tarefa eu vou receber tanto pelo WhatsApp e tanto pelo e-mail. E lembrem de uma coisa, gente. Coloquem nome completo e turma, por favor. Eu não quero ter que ficar pedindo. Teve alguns já me entregando tarefa sem colocar o nome completo e turma. Então, coloquem nome completo e turma. Além dessa tarefinha, eu vou querer o quê? Uma pesquisa sobre conjunções. Por que eu preciso dessa pesquisa sobre conjunções? Porque quando eu entrar nas orações subordinadas adverbiais, as conjunções vão ajudar vocês. Então, para o dia 4, eu vou criar a página 31 a 36 e as pesquisas sobre conjunções. Só conjunções, para mim. Ok, gente? E é isso, a nossa tarefinha de casa, página 31 a 36, é a minha pesquisa sobre conjunções. Só simples, fácil. Cada pesquisa não é só colocar conjunção, não. Cada conjunção tem uma classificação que vocês vão ter que seguir esse termo. E é isso, galerinha. Beijão. Até a próxima. E bons estudos. E façam as tarefas. E eu vou receber elas até dia 4, quinta-feira. Os alunos que não entregarem, vou estar publicando no dia 5, na sexta, no grupo da turma de vocês, o nome dos alunos que não me entregaram. Tá bom? Beijo, bom final de semana. Estudem e façam as tarefinhas direitinho. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp, no Instagram ou no e-mail para tirar, tá bom? Lembrando que eu entreguei as tarefas ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Tchau, tchau, galera!